Fala pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem por aí. Hoje, 19 de agosto, sabadão, 18h49, 6 da tarde. E eu vim aqui porque, assim, é para eu estar gravando amanhã. Só que como a gente vive um dia de cada vez aqui, nessa fase final de gravidez, até a senhora Luísa resolver dar as caras ao mundo, eu achei melhor já estar gravando hoje, porque, sei lá, né? Vai que amanhã ela se anime. Deus abençoe. Pois então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu essa semana passada. Foi um recuo bem importante, bem bacana, porque a gente já tinha feito a leitura antecipadamente aqui junto com vocês, principalmente de B3, e vamos ver o que aconteceu nos outros mercados. Vou falar de forma bem resumida, bem sucinta aí, para que vocês possam já iniciar a semana de vocês fazendo as suas marcações. Então, eu vou colocar aqui o gráfico do Ibovespa, né? O gráfico mais importante para a gente que opera índice, né? Não tente operar índice sem olhar o gráfico do Ibovespa, pelo amor de Deus, senão não vai dar bom, não. Vamos colocar aqui. Vou botar uma simulação, tudo certinho, bonitinho. A gente já fala muito tempo, né, que a gente está numa onda de mitigação do preço, né? Se a gente for colocar aqui o que o movimento do preço está fazendo, ele veio desde fundos, topos e fundos ascendentes, né? E agora ele segue aqui nessa onda zigue-zague, sem muita direção, que é o que a gente chama de mitigação, até que ele encontre um ponto de suporte aqui embaixo que vai ser satisfatório para que ele possa, né, finalmente romper esse topo aqui e seguir o movimento para cima. É isso que o gráfico me mostra no final do mundo. Só que para isso a gente precisa ser um pouco mais assertivo nas nossas operações para saber onde que de fato seria um provável topo ou alguma coisa do tipo. Se a gente for olhar aqui para o semanal, o que ele fez? O semanal veio até o último order block que a gente tinha aqui e fez os dois movimentos de mitigação. O primeiro foi o toque e o segundo, 50% do order block. Tem muita gente, inclusive o ICT, considera como o movimento de 50%, esse order block já não é mais vigente, não é mais válido. Mas a gente poderia ainda considerar uma terceira via, que não seria justamente a mitigação, mas a manipulação do próprio order block, seria fechar abaixo e depois fechar acima aqui. Então temos essa possibilidade ainda, caso o preço recue até essa região. Se a gente for pensar em uma outra hipótese de que o preço aqui já trabalhou em cima desse order block, já mitigou 100%, ele cria um novo order block, que é o order block 2.0, ou propulsion block, ou o jeito que vocês quiserem chamar. E é esse cara aqui, um order block gerado por outro order block. E dentro desse cara, a gente também já teve a mitigação de 50% bem aqui. Veja que é muito clara essa situação. Depois o preço, ele consegue fazer a quebra dessa primeira estrutura aqui, e agora ele para em cima de um topo anterior, que foi onde a gente comentou que a gente queria muito que buscasse a liquidez. A gente sabia que tinha essa liquidez aqui em cima. O preço, de fato, conseguiu buscar essa liquidez. Aqui a gente consegue ver até no diário, quando ele fechou acima, fechou abaixo. Essa venda do diário foi acionada aqui. A gente falou que seria uma venda arriscada, porque ela não pagaria 2-1 do seu risco até essa região, porque essa região aqui embaixo, que eu vou pintar agora de azul, é justamente onde a gente tem o nível-chave do diário. Tinha, né? Onde o comprador estava se apresentando. Então, não valeria a pena tomar esse risco. O que a gente gostaria que acontecesse? Que perdesse a região, ativasse o trade, voltasse até o order block superior para que a gente pudesse fazer uma entrada de confirmação. E aqui a gente teve a entrada de confirmação. Foi um trade maravilhoso que a gente conseguiu pegar. Pagando muito mais que 3-1. Quem está seguindo o trade ainda tem uma perspectiva boa para baixo, só que agora a gente lembra o seguinte: agora estamos iniciando o desafio do player do diário, porque antes estava os 60 minutos brigando entre si, os 15 minutos brigando entre si, agora a gente tem o diário tentando brigar entre quem está comprando e quem está vendendo, né? Até se a gente colocar a amplitude, e eu coloco a amplitude da estrutura, tá? Eu não coloco a amplitude de onde aconteceu a manipulação. Tomando como base essa estrutura, a gente já atingiu 50% do movimento, que transformaria isso aqui agora em um choque, e não mais num key level. Se isso aqui está quebrando como um choque, eu espero que o preço retorne até essa região, ou, quiçá,
Aí eu vou traçar o nosso prêmio de desconto para saber onde seria uma região bacana para que a gente pudesse pensar na venda. E para isso é a última pernada. Eu só poderia pensar numa venda bacana de diário acima desses 50% aqui. Então seria justamente em cima deste pavio aqui, deste order block de pavio de 153. E aí, caso eu não achasse mais nada, a gente pode até descer o tempo gráfico. Vamos ver aqui. Opa, não era isso. Aqui, bebê. Posso descer o tempo gráfico do diário para os 60 minutos, porque aí eu consigo buscar outras regiões que talvez me interessaria. Eu tenho essa região aqui de interesse. Filtrar bem ela. Tenho este pavio aqui que me interessa também. Sim, eu tenho que marcá-lo. E eu tenho esse Fair Value Gap aqui, que seria bem interessante poder trabalhar. E eu vou pintar de outra cor. Aí você fala, nossa, mas está muito perto um do outro. Se você acha que está muito perto um do outro e não quer trabalhar todos, porque você não tem o gerenciamento de risco que caiba a todos, então o sempre mais confiável é da extremidade. Lembrando que o próprio ICT considera o Fair Value Gap melhor ainda do que o Order Block, né? Mas eu estou considerando todas as opções porque a gente sabe que poderia ser região de parada do preço, né? Aqui, de fato, não é uma região bacana de venda. Outra região que poderia ser plausível de venda, mas eu não gosto, tá? É justamente em cima do choque. Eu não gosto por quê? Porque está bem abaixo dos 50% aqui. E eu acredito que o mercado, como ele caiu por vários dias seguidos, né? A gente vê que foram 13 dias de queda seguidos. Este candlezinho de reversão aqui, ele tem o poder de colocar muita gente na compra para poder pegar um pouco mais de liquidez, porque veja como ele está caindo devagar aqui. Se fosse uma barra ampla aqui, eu ia até falar, nossa, tem caminho para baixo. Mas ele está caindo uma pinga-gota, sabe? Então, eu acho que o mais plausível seria a gente aguardar os 50%, correndo sim o risco de ficar fora do trade. Quem ainda quiser uma terceira via, poderia ver até o que seria o volume de venda aqui e tentar entrar no volume de venda se tiver algo muito significativo, tá? Em contrapartida, eu não acredito que esse aqui era o melhor ponto de suporte do preço, tá? Falando do diário. Falando do diário, a gente ainda teria isso aqui para ser mitigado, ó. Isso aqui. Bem verdade, ele tocou dentro do Fair Value Gap. Se a gente for olhar bem. Tocou dentro do Fair Value Gap aqui. Só que eu gosto de fazer em todos os meus trades, eu gosto de marcar os 50% para tomar uma entrada de risco. Então aqui eu fiquei a ver navios uma compra de swing trade, tá? Não entrei aqui, não vou entrar também aqui no rompimento desse, porque eu não estou confortável. Eu espero o preço repicar para poder depois dar a venda, né? Então é isso. Se eu for olhar até, mas aí eu vou ter que olhar o, não dá para ver aqui. Se eu for olhar até o que eu tenho de RSI aqui, eu ainda nem tô abaixo de 30. Nem tô. Ah, tudo bem, apontei para cima, mas não é um negócio que eu falo assim, cara, abaixo de 30 do diário é o que a gente chamaria de fundo possível do semanal. Não estou de jeito nenhum. Então, não fico muito confortável. Em contrapartida, a gente tem aqui um fundo anterior, que está aqui o MACD. Ó, esse fundo MACD mais alto. Esse fundo que está se formando com MACD mais baixo. Inclusive, a gente já vê a ticada aqui, que é deste candle, e caso esse candle rompa, quem trabalha pelo MACD já poderia até tomar uma posição aqui para tentar pegar esse repique. Mas eu realmente não tô afim, sabe? Eu também, agora que eu tô nessas últimas, eu tô escolhendo muito bem os meus trades. Não quero nada que vai me passar um estresse abundante. E eu acredito muito mais no potencial aqui que a gente poderia ver de repique para nova queda do que de fato eu ver um repique que vai romper esse semanal aqui. Não tô falando que não vai acontecer o rompimento semanal. Eu acho que tem espaço sim para ir para cima, mas antes disso ele precisa buscar mais combustível e mais liquidez aqui embaixo. Inclusive, até no semanal eu tenho esse doji, que é um super doji, que seria uma compra maravilhosa caso eu visse volume de venda entrando, volume de compra entrando, tá? Mas tomando como base
esse movimento todo, isso aqui é o que a gente chama de spring, em cima de uma base de distribuição, e o alvo final desse spring mesmo, do semanal, seria até o fundo anterior, podendo testá-lo ou rompê-lo. E aí faria aquele último movimento de manipulação aqui embaixo desse próprio order block, tá? Isso é o que eu vejo de Bovespa. O índice futuro, a gente não sai muito do esquema, né? Agora é o INV, né? É o INV? Isso, é o INV. Não o INC, não. O INC era outro. Não, é o INV, é o atual, tá certo. Do semana passada também, até... Deixa eu até limpar aqui esses estudos também. Opa, aqui. Tá. Semanal, a gente já perdeu também o nível chave. Só que eu já não sei se eu considero como um choque. Já também. Então, tanto semanal quanto diário, a gente pode considerar que isso aqui agora é o início de uma mudança de característica. Quando que eu vou ter a confirmação que a característica de fato mudou e o semanal, o player semanal só está para venda? Quando, depois que eu voltar aqui, eu posso fazer uma nova quebra-estrutura. E aí eu tive meu primeiro boss. Tendo meu primeiro boss, eu já tenho a confirmação que o player do semanal está para venda. E aí sim, todo repique é uma venda para mim, tá? Mesma coisa aqui no diário, não tem muito o que fazer. Aqui também, mesma análise, não mudou muita coisa do Ibovespa, tá? Então, segue o baile. Dolinha. Cara, eu estou realmente impressionada a força que o dólar está, porque o tanto que ele conseguiu namorar esses R$5 não é brincadeira. Não é brincadeira. Volta aqui. Eu estou impressionada que ele ainda não recuou. Porque, assim, não é que eu estou esperando queda para o dólar novamente, perder o fundo anterior. Não estou esperando. Eu realmente acredito que pode ser que a gente fez um fundo. Só que o ponto é, já era para ele ter recuado para poder fazer até, inclusive, uma compra de confirmação do 60 minutos. Se a gente for olhar aqui... Se a gente for olhar aqui o que aconteceu, né? A gente comentou dessa compra aqui, junto do Storm, que a gente fez o semanal. No próprio 60 minutos aqui, a gente tinha esse fundo anterior. Na verdade, isso aqui era uma estrutura, né? Mas eu estava considerando esse fundo aqui, dessa estrutura, e até tinha comentado com o pessoal o seguinte: não é a compra mais confiável, mas é uma compra validada, tá? No sentido de que eu tinha esse fundo sendo formado da estrutura com MACD aqui, e esse fundo um pouco mais baixo já com MACD alto. Então, eu tinha uma divergência do MACD histograma e divergência do MACD linha. Junto com isso, o que eu tinha? Eu tinha o meu RSI abaixo de 30 aqui, o que poderia significar RSI significando RSI abaixo de 30 nos 60 minutos, pode ser um fundo do diário. E eu estava me baseando nisso, que isso aqui seria justamente o spring dessa estrutura aqui de acumulação para poder romper. E de fato rompeu. Eu lembro que até na época eu falei pro pessoal, quem comprar, faz a parcial aqui, porque era o nível chave dos 60 minutos, né? Deixa eu tirar isso aqui. Então, gente, isso daqui. Isso aqui era o nível chave da estrutura, que foi rompido, pá, bem aqui. Não voltou para me dar uma entrada de confirmação nessa região aqui, que era o que eu queria muito, 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 muito. E acabou fazendo, ó, se a gente for pegar os 50%, acabou fazendo um primeiro boss. Então, ele rompeu o choque de uma vez, fez o primeiro boss aqui e fez o segundo boss aqui. Tem base uma coisa dessas? Então, eu tenho confirmação plena que os 60 minutos está para cima. Se eu for olhar o diário em contrapartida, o que o diário me mostra, tá? O diário me mostra que o meu nível-chave está aqui. Se ele está aqui, eu estou em cima dele. Inclusive, deixa eu marcar aqui certinho.
Fechei acima, fechei abaixo. A perda deste candle aqui me inicia uma venda de swing trade de diário do dólar, com alvo final aqui. E aqui, quando ele chegar, poderia me dar finalmente a entrada de confirmação. Pode ser que ele não vai conseguir chegar aqui. Então, onde seria outro alvo possível? Aqui, tá? Neste order block aqui. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse movimento. Inclusive, a gente já tem o próprio MACD desacelerando no processo de compra. Até vou colocar no próprio na série histórica só para vocês verem uma noção do MACD. Aqui a gente tem, ó, esse topo anterior vem aqui, com o MACD aqui, e esse topo sendo formado com o MACD levemente mais alto, levemente. Não é nem muito, tá? Então não tá perfeito. E outra coisa que também não tá perfeita é a própria RSI. Então, assim, o que pode acontecer? Me aciona essa venda, aí me estopa, porque isso aqui seria o spring simples, né? Depois que me estopar e meu stop tem que estar aqui em cima. Deixa eu tirar isso aqui. Meu stop tem que estar aqui em cima, ó. Eu boto uma nova linha aqui. Essa vai ser a minha linha de referência. Eu vou esperar o preço no diário fechar acima dela. Depois eu vou esperar o preço no diário fechar abaixo dela. Deixa eu marcar isso. E aí a perda dessa mínima me dá uma nova venda. Eu gosto mais desse movimento justamente porque esse rompimento foi muito brusco e forte. Pode ser que quando fizer o spring duplo eu já vou ter até os meus indicadores me incitando que eu posso realmente fazer essa venda, tá? Então tem esses dois cenários. Caso o stop é a primeira venda do diário, você teria a possibilidade da venda do spring duplo, que é o que eu mais gosto. Vamos então para mercados internacionais. Expliquei desse movimento aqui, inclusive no meu Instagram. Quando estava chegando aqui, eu pensei, ó, aqui vai ser ponto de parada do preço. Vale a pena um day trade rápido aqui. E de fato foi onde o comprador se apresentou. O day trade foi feito numa hora. Quando ele tocou 50%, quando ele tocou 50% dessa região marcada. Aqui. Isso. 50% dessa região. Essa região eu até expliquei no Instagram também, que era uma base anterior. E era fundo do semanal, essa base aqui. Fundo do semanal também. Não fundo semanal, mas uma base de semanal, né, também. Então aqui a gente tinha uma forte probabilidade do comprador se apresentar, por isso que é igual o tapa no Mike Tyson, né, que falam, o Stormer gosta muito dessa analogia. Bate e sai rápido, né, dá o tapa e sai correndo. Então foi justamente isso que aconteceu aqui. Agora, o que é a expectativa para o movimento? O que eu espero, né? O que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria de verdade que o preço pudesse voltar para essa região aqui, ó. Deixa eu ir pro diário primeiro. Que o preço pudesse voltar ou para essa região que eu tenho essa base aqui, essa região de 4,538, para me dar uma nova venda, para quebrar novas estruturas. Mas é lógico, o movimento é muito longo e amplo, eu não posso ficar esperando todos esses tempos da vida para poder fazer isso. Mas, se eu pudesse falar em outro ponto bacana de venda, seria justamente este order block aqui. Lembrando que abaixo dele eu ainda tenho o Fair Value Gap, que pode ser uma nova, na verdade aqui, né? Uma nova venda, mas aqui não, aqui tá muito barato. Eu gostaria de pelo menos aqui, sabe? Pelo menos aqui. Porque se eu for pegar a pernada que rompeu a última estrutura, que é o que a gente sempre fala para vocês, de prêmio, desconto, eu poderia pegar dela aqui, ó. Aqui, essa foi a pernada que rompeu. Na verdade, falando em macroestrutura, eu teria daqui, né? E aí bateria certinho aqui. Eu acredito que seja mais viável deixar do diário aqui, tá? E aí, aqui em cima seria a melhor venda possível. Aqui ainda eu estaria vendendo barato, mas é plausível.
Se eu pegar e descer para 4 horas, toda quebra de estrutura é aonde eu poderia marcar um novo prêmio de desconto. Então, por exemplo, eu tenho daqui até aqui, poderia vender neste order block ou neste fair value gap. Eu tenho daqui até aqui, formando estruturas maiores. Então, eu poderia vender a partir deste carinha aqui. Isso você vai ter que decidir pela referência que você quer tomar. Como eu gosto de pegar sempre trades mais longos, eu sempre vou pegar a partir do 4 horas para o diário e ver a confluência dos movimentos. Mas, lógico, pode ser que eu fique fora de muita coisa por aí, muita coisa. Mas eu não gostaria de estar vendendo antes daqui, não. Então, essa compra aqui, ela pode gerar um repique, que agora ela vai sofrer realmente uma pressão vendedora, e aí talvez se manipulasse aqui esse fundo, aí eu teria coragem de entrar numa segunda compra, né? Numa segunda compra não, numa primeira, né? Porque aqui a gente já saiu, e aí eu tivesse a divergência do MACD, poderia ser um trade plausível e bacana. Poderia ser sim. Para isso, eu preciso que ele caia mais, e quando ele cair, o MACD, o que tem que fazer? Sobe mais pouquinho, e aí quando ele subir, ele sobe assim, menor do que o anterior. Deixa eu pintar de verde. Menor do que o anterior, mostrando que não vai ter força para romper o anterior. Depois, quando ele cair novamente e perder esse fundo no preço aqui, ele vai perder mais alto do que o anterior. Aí, neste candle aqui que formar que o MACD está mais alto, a gente poderia fazer uma compra, que eu gostaria que o preço estivesse aqui, ó. Fecha abaixo, depois ele fecha acima, e aí eu estaria comprando aqui, que seria justamente a ticada desse aqui, para levar o preço para essa região. Ia ser o mundo das maravilhas para mim. Vai acontecer? Não sei, mas vamos aguardar. De qualquer forma, aqui eu acho uma compra que foi fraca ainda. Para pelo menos levar para o diário, entendeu? Foi fraca. Pulei aqui, né, o DXY. O que o DXY está me dizendo essa semana? Que se encerrou. Ele está no melhor ponto de venda, que é isso aqui foi uma queda, base queda, né? O drop, base drop, como vocês quiserem chamar. Estou em cima de uma base, inclusive ele deve ter manipulado lá no diário. Não, no diário ela não manipulou. Então, vamos ver 4 horas ou 60. Fechou uma nesga aqui, né? Ainda teve esse sweep. Se você foi violinado aqui, você teria que ter entrado aqui novamente. E essa venda de 4 horas seria com alvo de diário. Seria com alvo diário de pelo menos até essa região aqui, ó, 101,723. Caso você esteja nessa de 4 horas, onde a gente poderia esperar algum tipo de preocupação do movimento, né? Que olha aqui, aqui vai ser aqui, isso é alvo diário, seria aqui mais ou menos, tá? Aqui eu acho too much. Aqui já me daria um bom alvo. Então, onde poderia ser a sua preocupação do 4 horas? Essa região aqui do 102,855, porque aqui é onde a gente encontra o nível chave do 4 horas, né? Então, se você está nessa venda aqui, pior que dá 1,5. Você pode até tentar uma parcial aqui, ou você paga para ver, tá? Se você não fizer a parcial aqui, aí segue um trade mesmo e vem para essa região. Vem para essa região. Que aí seria a região de liquidez externa e daria para fazer para liquidar a sua operação. Caso esse trade seja estopado bem aqui, então aí você teria que fazer igual, semelhante ao que a gente comentou ali no dólar, né? Seria o spring duplo. O seu stop tá aqui, né? Então, quando ele fizer novamente o candle de fechar acima, aqui, o candle de fechar acima, depois o candle de fechar abaixo, perder este candle aqui, te dá uma nova venda com um alvo de risco retorno melhor, porque aqui vai estar um pouco mais longe o seu stop, sua entrada também, e aqui às vezes pagaria até seu 2 para 1 direto, tá? Então teria essa possibilidade.
Se o preço passar dessa região, e tem sim uma possibilidade, porque eu tenho liquidez aqui sendo gerada, aqui em cima eu tenho money, eu tenho liquidez aqui, aí eu poderia esperar o preço para vir até aqui, nessa região aqui, aí, tudo certo, nessa região, e eu já bateria na venda no toque da abertura aqui, que é o trade que eu mais gosto, tá? Toque do trade toque na abertura ou fechamento do doji. E aí tentaria vender aqui para pegar a tela embaixo, mesmo alvo, tá? Isso aqui é só caso ele busque essa liquidez, porque tem liquidez, a gente sabe disso, e inclusive o meu MSD tá me indicando isso, tá? No partir do momento que eu vejo que ele está mais alto do que essa região, quer dizer que ou ele vai testar ou ele vai poder romper. E eu tô vendo que tá muito forte aqui na compra. Então poderia sim romper isso e depois manipular. Euro dólar. A gente está numa região de base anterior. Fez o candle. Esse candle é o candle Clinton, tá? Para quem pergunta tanto, quem é o candle Clinton? Porque ele é como se fosse um doji. O mais bonito seria que o corpo tivesse um pouco mais abaixo aqui. E aí ele mostraria o pavio mais longo acima para poder ser rompido e dar a compra, tá? Mas é um candle Clinton bacaninha. E aí, se a gente for ver o seguinte, que nessa região de fundo de base, o MACD estava bem mais alto. E na mesma região aqui, que o fundo está se formando, o MACD está mais baixo. Então, isso é uma divergência de MACD. E aí, caso você poderia ter duas condutas aqui, né? Aguardar a formação de um fundo e aí você tomar quando tivesse aqui fora, tá? Quando fechasse fora do order block, eu considerei essa zona aqui como order block. Posso até filtrar melhor, mas aqui. Bem aqui. Isso. Essa seria minha zona. Poderia tomar quando ele saísse aqui fora, tá? Ou você poderia ter tomado quando ele tocasse os 50% que já deu a compra, ou você aguarda a ticada. Veja que esse daqui, essa coluna, está mais alto do que a anterior. Caso rompa este candle, vai ativar a ticada, que é o início da divergência, e isso poderia trazer o preço até essa região novamente. Quando chegar nessa região, a gente poderia esperar algum tipo de manipulação, ou talvez o próprio... Ai, nossa. Nossa, é uma contração bizarra aqui. Caso ele toque aqui nessa região desse pavio, e eu vou descer o tempo gráfico para a gente filtrar melhor o order block, poderia te dar a venda para agora quebrar. Opa! Ai, peraí. Quando eu vou desfazer. Aí. E vai, ó. Aqui, agora foi. Então, a compra até aqui. Quando chegar nessa região, que a gente vai procurar um order block aqui dentro, a gente procuraria uma venda que vai quebrar este último fundo aqui até talvez essa região, tá? Seria possível isso aqui. Eu queria era certo. Aqui. Ficou feio. Aqui. Certo. Vamos procurar um order block por aqui, que fica mais tranquilo a gente poder filtrar melhor a nossa região. Dá para dar um guia para vocês? 24 horas. A gente teria esse cara aqui, ó, para a gente poder pegar. Tá? Essa liquidez já foi consumida por esse pavio, então agora esse pavio que é o mais importante para mim. Caso rompa aqui, aí a gente poderia passar para o order block acima. Gente, e por favor, é o order block, tá? O order block. Tô vendo tanta gente falando e perguntando pra gente lá no Telegram, a order block não é a order block. Order block é bloco de ordens. Bloco de ordens é masculino, tá? Eu sei que a gente tá tudo bagunçado nos gêneros aí, mas pelo santo Deus. Então tá. Então aqui seria região possível de venda, região possível de venda. Tem que aguardar.
Agora o próximo retorno do preço até aqui. Aqui é uma região de fundo. Até se a gente for pegar isso aqui como uma única pernada que quebrou a estrutura anterior, não é impossível, tá? Opa, não é isso. Não é impossível. É isso. Que a gente traça aqui o prêmio de desconto e o cara queira vender aqui, ó. Tá? É uma venda possível. Ainda mais se a pressão vendedor estiver forte. Gostaria na extremidade mesmo, mas aqui é plausível de ser feita essa venda assim. Para aí sim quebrar esse último fundo e vir para cá direto. Então é isso que temos no 4 horas no diário. Vamos agora para Chau, ouro, ourinho. Olha que coisa. Fechou abaixo, fechou acima. Teve gente que comprou aqui com o alvo até aqui. Pagou? Straight, vamos ver aqui. 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 O alvo até aqui. 1,74. Não, pagou menos ainda, né? Foi 1,5. Não teria sido bacana. Eu teria estopado, porque eu estaria com a minha saída aqui mais, ó. Pelo menos 2,0 tá ali. Pelo menos aqui. Não chegou. E aí depois o que ele faz? Vou marcar aqui a mínima. Ele fecha abaixo, fecha acima. O único problema é risco retorno de novo. Se eu for pegar o risco retorno dessa posição aqui, aqui, interessado na abertura. Nossa, péssimo. Não teria feito de jeito nenhum. Aí o que você poderia ter feito aqui? Que ainda dá tempo de fazer, né? Talvez num tempo gráfico menor de 1 hora, ele já deve ter quebrado uma estrutura e eu poderia entrar pela confirmação. Vamos ver se isso aconteceu. Não. Não, na verdade, sim. Se eu for considerar isso aqui, ó, com o meu nível-chave de 1 hora, o preço me sinalizou aqui o rompimento, ou seja, eu quero ir para cima. O que ele faz em seguida? Ele volta até uma pessoa que pode ter gerado essa pernada aqui, né? E aí é onde ele vai fazer a entrada de confirmação nele. Eu preciso entrar num tempo gráfico de 15 minutos e procurar justamente order blocks em potencial disso aqui, onde ele poderia reaver o preço. Vou pegar aqui. A pessoa que entra pelo 79%, que é o Optimal Trade Entries, é bem melhor. Ela espera tocar aqui a região, mas eu não sei se tocou. Deixa eu ver se tocou aqui, cara. Tocou em cima, hein? Deixa eu subir um pouquinho. Quase tocou. Foi por um fiozinho aqui. Mas nessa região já seria uma entrada de confirmação e de otimização, né, de entrada na região dos 79%. Não, desculpa. É porque eu trouxe para cá. O toque aqui já seria a entrada, né? Então, ele fechou ainda abaixo da região, fechou acima, a entrada da pessoa teria sido aqui. Então, ela está entrando pelo 15 minutos. Aqui. Que não acerta. Sempre perco onde é que acerta. Ah, vou entrar pela posição comprada, mais fácil, né? Então, aqui. O stop da pessoa tá. Na verdade, o stop mais factível é aqui, tá? A pessoa pode até escolher, ó, não, vou entrar na mínima aqui. Bacana. Mas eu acho mais factível colocar aqui. E essa área da pessoa aqui daria um risco de retorno de 1,94? Isso num 15 minutos para você entrar. E se você quiser realmente evoluir no trade de 1 hora, aí você teria como alvo final aqui, ó, este pavio.
aí sim te dá um retorno bacana, tá? Te dá um retorno bacana. O MACD tá bacana também, ó, fundo mais alto, fundo mais baixo. Fundo mais baixo, fundo mais alto. Eu tenho já divergência, tem tudo para vir para cá, tá? Tem tudo para vir para cá. Caso stop esse trade, vamos subir o tempo gráfico para ver onde é que ele poderia parar. Nossa, mas esse trade tá bonito mesmo. Peguei até aqui, ó. E olha que bizarro, né? Se estopar o seu trade, o que ele tem aqui embaixo? Ele tem equal lows, né? Equal lows. Ou seja, ele tem liquidez. Então, se estopar o seu trade, próxima parada do preço, pelo diário, seria neste gigantesco Fair Value Gap. Nesse gigantesco Fair Value Gap. E aqui seria outra entrada plausível. Lembrando que a compra que eu quero ainda está aqui. Mas aqui seria muito bacana. Só que aqui você teria que medir também os 50%, tá? Para entrar. Para ficar mais validado, mais plausível. Se eu for descer por 4 horas, será que eu consigo filtrar a região melhor? Com certeza. Deixa eu trazer para cá. Teria esse cara aqui. E eu teria esse Michuruca aqui. Poderia trabalhar com ambos. Se você quiser, assim, né? Mas pode acontecer sim. Caso stop essa primeira, você entra na segunda. E aí, justamente, de novo, marca 50% para ter um stop mais plausível. Aqui e aqui. Esse aqui o stop é curtíssimo, né? Você consegue um risco retorno bem melhor. E ainda tem a terceira possibilidade, que é o seguinte: é justamente ele só perder essa região de liquidez para fechar abaixo, bota uma galera na venda. Se ele fechar acima, isso aqui é outra compra, tá? E aí pode acontecer com certeza muito antes de chegar aqui. Então você tem que ter todas essas armas na cabeça. E se você estiver olhando ainda o MSD, ele continua desacelerando. Então fique bem atento a essa manipulação aqui no fundo que possa acontecer. Bitcoin. Cara, a gente viu o Bitcoin sofrer uma queda brusca, né, na sexta-feira. Inclusive, agora a gente tem a confirmação que isso aqui não é mais um key level, e sim um choque. Ele ainda fez a primeira estrutura aqui para baixo, significando que o diário está para baixo, né? É um player que está para baixo. Não tenho divergência nenhuma aqui. Então, assim, eu não teria coragem de estar comprando aqui. Agora, se eu tô comprado, vou botando sempre o meu stop no zero, porque eu acho muito arriscado se você está comprado em algum ponto aí. Próximo ponto de parada do preço é aqui. Ele já tocou lá. Mas lembra, a gente marca sempre os 50% como forma de entrada por considerar mais seguro. Ainda não tem lá. Pode ser que quando chegue isso aqui comece a virar. Mas o MSD não me indica desaceleração na venda, ele indica aceleração. Caso o preço rompa aqui, a gente poderia esperar ele aqui, ó. Nessa próxima região aqui. E uma está muito próxima da outra, né? Então é bem provável que aqui possa ser rompido mesmo. Aí esse seria o próximo order block. Isso aqui é uma base num tempo gráfico menor. Se a gente até considerar aqui 1 hora, você consegue ver melhor. Uma base ela pode ser um conjunto de candles ou ela pode ser um único candle. Porque num tempo gráfico menor, ela vai ser um conjunto de candles, né? Significa que teve histórico de preço e o preço trabalhou lá há muito tempo, tem gente interessada em negociar. Posso até descer aqui o tempo gráfico e aí marcar somente a minha região que me interessa entrar, que seria essa. E eu não posso deixar de mencionar essa daqui. Essa, com esse puta de imbalance. Caso ultrapasse, a gente vai ter aqui o nosso Fair Value Gap dos 60 minutos. É isso aqui.
Então, temos essas 3 regiões de pescaria. Aí não, né? Aí não é inteligente dessa parte. Aí. Trazer para cá de volta. Sim, tem muito caminho para andar, mas o indicativo é que o diário agora ele vai procurar o ponto que os compradores tentem defender, tá? Essa região aqui parece ser muito bacana para a gente tentar uma operação de risco mesmo. Eu não perderia ela. Não perderia ela. Se eu for olhar o semanal, ponto de atenção é que isso aqui é a região do que leva do semanal, né? E eu tô aonde agora? Em cima dela, né? Mais um motivo para eu querer comprar aqui. Se o preço vier até aqui. Sim, bem verdade, eu estou tendo aceleração também do preço. Ainda, eu precisava de um candle do semanal mais alto aqui. Mas a gente está tentando antecipar o movimento, tá? Estamos tentando antecipar o movimento. E aqui, se a gente fala que o que leva é a defesa do comprador, no caso, né, do player, é o ponto mais barato que eu tenho de compra. Segundo ponto mais barato, aí vem para cá direto. Né? Na verdade, é o Fair Value Gap e depois vem para cá direto. Vamos ver se o preço vai ter força para ir até lá. Mas essa barra forte aqui pode indicar que sim. Pode indicar que sim. Então, ponto de compra aqui, ponto de compra aqui. Se eu quero atuar na venda, for pelo diário, tem que esperar voltar até pelo menos esse cara aqui, esse doji aqui de 29.387. Se for pelo 4 horas, não, se for pela 1 hora, né? Vou fazer uma hora mais fácil para vocês também. Potencial ponto de parada do preço pode ser esse Fair Value Gap, mas eu considero aqui barata a venda. Eu gostaria que fosse também até pelo menos essa região aqui, ó, 28.303. Vou marcar aqui. 28.270. Caso ultrapasse aqui, aí a gente busca essa região mesmo aqui. 29.084, mais ou menos. O mercado deve dar uma repicada boa essa semana, viu? Todos os mercados. Ethereum. Ai. Ethereum já tocou aquela região que a gente falou que poderia servir como possível suporte. Se eu for descer o tempo gráfico aqui pelo diário, vamos ver o que eu tinha marcado aqui. Tinha marcado esse Fair Value Gap, né? E ele tocou justamente os 50%. Ou nem foi no 50%. Nossa, não foi. Foi uma puta sacanagem. Aqui. Cara, ele não foi. Não foi. Por um tique, já tô indo, amorzinho. Oh, meu Deus. Mamãe tá gravando, tá? Já vou dar banho em você. Já vou dar banho nele. Então ele tocou. Na verdade, ele nem tocou aqui. Que sacanagem. Por um triz, hein? E recuou. Voltou. Faz parte. Agora, o que eu consigo ver aqui? Ainda não teve entrada pelo MACD, porque ele ainda não recuou nada, não fez nada. Tem uma certa divergência entre esse fundo e esse que poderia estar se formando. Aí seria um fundo pela amplitude, né? Não pelos candles. Então teria uma certa divergência aqui mais alta e só. Se você não pegou a compra, você tem duas opções. Ou você tenta entrar para alguma coisa de confirmação, mas aqui com esse pavio é muito complicado. Tá? Esse pavio estragou tudo para nós. Bom, o que você pode tentar fazer? Esperar essa região aqui ser rompida pelo preço. Então, ele vai fazer isso aqui. Quando ele voltar nessa região aqui, ou talvez você marque 50% desse pavio aqui, seria interessante. Se marcar essa região toda aqui, ó. Para ele voltar nesse 50%, né? Então ele viria aqui sim. E aí você fazer uma entrada de confirmação, tentando levar o preço lá para cima. E aí, o preço lá para cima, onde que eu gostaria que ele viesse? Para que ele viesse até aqui, ó. Essa região, pelo menos. Pelo menos. Pela 1 hora isso, né?
pelo diário, ele teria potencial de vir até aqui. E aqui seria a venda mais linda do diário que possa haver, tá? Esse cara aqui é muito forte. Olha o displacement que ele fez aqui, o imbalance que ele fez. Olha tudo que ele gerou de desequilíbrio. E ele foi o responsável pela quebra deste que level aqui. Então ele é muito forte. Aqui em torno de 1832 até mais ou menos 1850, tá? Seria linda essa venda. Eu fico muito mais confortável esperar o preço voltar até essa região e eu bater na venda do que eu estar comprando aqui nessa região de confirmação, tá? Por quê? Porque o diário já me quebrou a estrutura e agora diz que tá para baixo. E o semanal ainda não. Semanal ainda estou para cima. Essa região aqui de 1704 é onde está formando a estrutura com o que level. Tá? Então é isso, vamos ver o que essa semana vai rolar, tudo aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Nossa, tô até deitada na cadeira, foi mal, gente. Que postura feia, né? Espero que tenham uma ótima semana, sempre com muita cautela. O mercado tá medroso. Lembra, o mercado se move com emoções. Então tá todo mundo falando aqui, será que agora é o início das crises, etc e tal. Então, assim, muita cautela gente, o que as pessoas começam a fazer, a gente tem que procurar fazer o contrário, né? Por isso que é a minoria que faz dinheiro no mercado. Não é igual o pessoal falou que corte taxa de juros, bolsa para cima. Cara, já estava precificado há muito tempo, por isso a bolsa foi para cima. Agora não era a hora de comprar, né? Agora talvez a gente comece a procurar por compras, é isso, porque tá todo mundo vendendo no desespero, né? Então pensa muito bem nisso, tem o seu gerenciamento de risco em dia. Não gaste todas as suas balas em um único trade, porque a gente não pode apostar nossa vida nisso, né? A gente trabalha com probabilidade e estatística. A gente não trabalha com cassino aqui, tá bom? Então, um grande beijo a todos, uma ótima semana para vocês e até mais. E torçam para a Luísa nascer logo, viu? Pelo amor de Deus.